O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, pintura, literatura e escultura durante o século XVIII, que se manifestava através de grande ostentação e extravagância. As principais características que marcaram o período barroco foram arte rebuscada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, sensualismo e complexidade. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o barroco na Itália, Brasil, Espanha, Holanda e Bélgica. O barroco na Itália. A arte barroca desenvolveu-se no século XVII e nele ocorreram mudanças que deram um novo modo de vida à Europa da Idade Moderna. A arte é vista como meio de propagar o catolicismo e ampliar sua influência. Dentre as obras que melhor expressam preocupação da Igreja de revigorar seus princípios de doutrina está o Juízo Final, que Michelangelo pintou na Capela Sistina entre os anos de 1536 e 1541. O barroco no Brasil se iniciou no final do século XVII. Se desenvolveu durante o período colonial, no chamado Século do Ouro. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco onde as principais jazidas foram encontradas. O barroco mineiro sempre teve características próprias, impostas pelo movimento. Entre as cidades que mais receberam essa influência estão Ouro Preto e Mariana. Os exemplos do barroco mineiro estão na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em São João del Rei, e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. O pintor Manuel da Costa Taide é considerado a principal expressão da pintura do barroco no Brasil. Nasceu em 1762, em Mariana, Minas Gerais. Suas obras são observadas em Ouro Preto, onde morreu em 1830. A obra de Mestre Ataíde, como ficou conhecida, era fiel à característica religiosa do barroco. As personagens de inspiração bíblica exibem traços brasileiros. Entre suas obras estão o painel da nave da Igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto. Madrid é considerada uma das capitais mundiais da arte barroca, graças à grande quantidade de igrejas existentes na capital construídas nesse estilo. Um exemplo é a Igreja de Las Cóngoras, uma das mais belas e também conhecidas da cidade. A pintura barroca espanhola desenvolveu-se durante o século XVII e primeira metade do século XVIII. O caravagismo e o tenebrismo determinaram o estilo dominante da pintura espanhola na primeira metade do século. Depois surgiram as influências do barroco flamengo, com a chegada de Rubens à Espanha entre 1603 e 1628, e do italiano Luca Giordano em 1692. É o século de ouro da pintura espanhola, que finalizou com o surgimento do rococó, de influência francesa. Na Holanda, a pintura barroca tem como característica o realismo. Os temas preferidos são cenas da vida doméstica e social. Os principais artistas holandeses do barroco são Hals, Rembrandt e Vermeer. O barroco belga manteve como características as linhas movimentadas e a forte expressão emocional. O principal artista barroco na Bélgica foi Rubens, com um estilo extravagante que enfatizava movimento, cor e sensualidade.